Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma mensagem, uma passagem bíblica. Mas antes de ler aqui com vocês, quero perguntar se vocês estão bem. Quero perguntar como você acordou hoje. Se você acordou feliz, se você acordou animado, se você acordou disposto, ou se você acordou meio triste, se você acordou sem muita expectativa para o dia de hoje. Mas eu quero compartilhar algo com você que eu guardei muito no meu coração, uma mensagem que eu ouvi um dia do Bispo JB. Ele fala na mensagem dele que nós temos uma farmácia interna dentro de nós e que nós mesmos podemos mudar as nossas emoções acessando essa farmácia interna. Se você tá triste, se você tá angustiado, se você tá frustrado, se você tá alegre, se você... Enfim, não importa qual o estado em que você acordou hoje. Mas se você conseguir direcionar o seu foco, se você conseguir trazer algo positivo para sua mente, se você conseguir fazer uma meditação, se você conseguir ouvir uma palavra, se você conseguir ouvir um louvor, se você conseguir olhar que seja por um minuto para dentro de si, você tem condições de mudar esse sentimento negativo que há em você, você mesmo. Então, eu te desejo isso hoje, independente de como você acordou, se você tá bem, se você não está bem, que você se acolha, que você se entenda, que você entenda que assim, tudo bem tá se sentindo assim, mas você não precisa permanecer assim, você não precisa passar o seu dia inteiro só porque você acordou num estado de tristeza, você continuar, sabe, perpetuar esse estado durante o seu dia todo. Você precisa fazer alguns movimentos para que você consiga mudar essa chavinha, sabe? E tudo isso tem aí disponível dentro de você. Dentro de você há poder, sabe por quê? Porque dentro de você habita o Espírito Santo. Deus, ele habita em você. Então, se logo Deus habita em mim, Deus, ele é amor, Deus, ele é paz, Deus, ele é perfeito. Então você pode, através dele, talvez da sua própria força você não consiga, mas se você falar com ele, se você pedir a ele, se você olhar para ele, com certeza você vai conseguir vencer mais esse dia. Não pensa em vencer amanhã, porque às vezes a gente projeta para o amanhã. Tenta ficar bem hoje, tenta fazer o que está disponível para você hoje, tenta mudar hoje o que você puder. Pequenos gestos faz diferença, não precisa focar naquilo que é grande. Às vezes, nossa, você não consegue porque você está mirando em algo muito grande, então para conseguir esse algo grande você pensa, não vou conseguir. Mas quem sabe se você fazer pequenas coisas, às vezes você está desanimado para levantar da cama, mas de repente você consegue levantar e você consegue fazer um café, você tomando um café. Aí depois você vai, pensa em alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa que você precisa fazer, sabe? Pequenas coisas. De repente você consegue fazer 3 coisas, 2 coisas, mas se você conseguir só levantar da cama, porque às vezes você não tá conseguindo nem isso, já é uma vitória. Você precisa se parabenizar pelas coisas que você consegue fazer, que ninguém sabe que você tá lutando para fazer. Às vezes as pessoas olham para você e elas julgam, mas elas não sabem a dificuldade que é para você às vezes fazer uma coisa muito pequena diante da grandeza que às vezes as pessoas nos cobram. Enfim, é isso, gente. Eu vou ler aqui, vou compartilhar o versículo que Deus colocou no meu coração. Espero que faça sentido para você. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre tem um endereço, né? Então eu acredito que se Deus colocou ela no meu coração, é porque vai servir para alguém, tá bom? E se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Essa passagem é muito linda, né? Mas aqui você pode tirar algumas informações que, para que tudo isso aconteça, o que ele está falando aqui, você precisa de fazer um movimento. Porque aqui tem promessas. Ele falou que ele tem um plano para você, ele tem um futuro glorioso para você. Mas ele te dá um comando. Ele diz: então vocês clamarão, vocês virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês procurarão e me acharão. Há um movimento. Às vezes você lê, só que você não tem uma ação, uma atitude. Você não vai até ele, você não confia, você não entrega. Você entrega, mas você não confia. Você entrega, mas logo você quer fazer do seu jeito, você não tem paciência de esperar. Só que aqui ele está dizendo que se você for até ele, ele te ouve. E então eu quero te desafiar nesta manhã que você ouça esse versículo e que você entenda que assim, para você receber isso que ele está falando aqui, você precisa ir até ele. Você precisa mostrar com as suas intenções, com as suas atitudes. Porque não basta somente a gente ler. Para a gente viver essa promessa, para a gente alcançar esse lugar nele, a gente vai ter que fazer esse movimento, que é ir até ele, que é confiar, que é pedir, que é bater na porta. Que as portas elas vão se abrir. As portas que se abrir para você não necessariamente vai ser as portas às vezes que você quer, a que você almeja, porque nem sempre é assim. Mas a porta que ele quer para você, por isso que é importante também a gente sempre orar pedindo, porém é aquele negócio, né? Que seja feita a sua vontade e que a gente nos prepare, né? Para que a gente realmente fique na dependência e receba aquilo que é dele para nós, não que é de nós para ele, porque às vezes é muito fácil a gente orar e pedir o que a gente quer, mas às vezes ele vem, ele manda o que ele quer, porque ele sabe, ele diz que ele tem um futuro, e um futuro de esperança, um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro de abundância. Mas o caminho para chegar, a gente tem que se chegar até ele. A gente tem que ser totalmente dependente dele. O ser dependente dele não quer dizer que a gente não tem que agir, que a gente não tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte junto com ele. Enfim, é isso, gente. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de estar vindo aqui trazer uma mensagem, uma reflexão. E é isso, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje. O vídeo ficou longo demais, mas enfim, eu espero que você receba, que Deus te abençoe nessa sexta-feira, que você tenha um final de semana maravilhoso, tá? E saiba assim, você é amado, você tem um Pai, e tudo que você precisa é só chegar nele. Ele tem tudo que você precisa, nele nada te falta, ele é suficiente. Fique com Deus, que Deus abençoe você e até a próxima.